né? Porque às vezes quando se fala na televisão, fala de forma muito rápida e no dia a dia não é um tema em que as pessoas se debruçam em profundidade, muito embora as pessoas saibam que ela existe. Então, conversando com você, eu queria saber o que é a dívida pública, de quanto é essa dívida, a quem o Brasil deve e por quê, né? E quais são os bancos, pelo menos os principais bancos a quem se destina, né, a essas verbas que o governo federal manda todos os anos. Sim, Vera, olha, primeiro eu vou até aproveitar, deixa eu pegar aqui a nossa publicação. Nós lançamos recentemente essa cartilha. Olha, depois eu vou até pegar o seu endereço postal para te mandar uma impressa, Vera. Mas ela está disponível em PDF, gratuito, na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. A ideia dessa cartilha é exatamente, Vera, atingir essas pessoas que você começou mencionando na sua fala. Pessoas que às vezes nem estão numa militância, numa formação partidária, e que não fazem ideia de como essa chamada dívida pública está afetando a vida delas. Nossa ideia de fazer essa cartilha é para tornar a linguagem mais acessível, tem vários gráficos, vários diagramas, mas, assim, principalmente, muito conteúdo, como em geral, os materiais da Auditoria Cidadã. Então, de cara, eu já começo convidando todo mundo para acessar essa publicação. A dívida pública, Vera, tanto interna como externa, ela só teria sentido se fosse uma dívida aplicada em investimentos de interesse da população. Porque a dívida é uma coisa muito pesada. Você vê que a prioridade do país é pagar essa tal dessa dívida, sempre foi. Para pagar essa dívida é que nós temos sido submetidos continuamente a contrarreformas. Todas as contrarreformas, Vera, são para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida, tirando direitos da classe trabalhadora através da reforma da Previdência, as sucessivas, né? Foram várias já. Reforma administrativa, que saiu de pauta e o Arthur Lira está querendo voltar. Todas essas contrarreformas, elas têm o objetivo de cortar investimentos públicos, principalmente em direitos sociais, para que mais recursos sobrem para pagar os juros da dívida pública, tanto interna como externa. Outra coisa, todas as privatizações insanas que já aconteceram no Brasil, desde Fernando Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo, porque todos privatizaram. Todas as privatizações têm como justificativa o pagamento da dívida. E também o teto de gastos. Olha, o teto lá da emenda 95, o que significou? Significou colocar a política de ajuste fiscal, que nada mais é do que segurar todos os gastos sociais em saúde, educação, segurança, previdência, assistência, todos esses gastos ficaram submetidos a um teto. E o gasto com a dívida não tem teto. Então, esse teto dos gastos sociais e de toda a estrutura do Estado na emenda 95 foi para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. Mudou o governo, veio o arcabouço fiscal, que é a mesma coisa, a gente continua submetido ao teto. Então, a dívida está por trás de tudo isso. Então, todas as pessoas no Brasil estão pagando a dívida. Com a carga tributária pesada, que recai principalmente sobre a classe trabalhadora e os mais pobres,
com a supressão de direitos, com a supressão de patrimônio público e essa desigualdade social que só aprofunda no país. E mais, se nós tivéssemos uma dívida que custa tão caro, que está todo mundo pagando, se ela tivesse servindo para investimentos socioeconômicos, a gente até que teria alguma justificativa para esse sacrifício. Mas o próprio Tribunal de Contas da União já declarou ao Senado Federal que a dívida interna brasileira, que é a maior parte hoje, não tem contrapartida em investimentos. Ele declarou isso, Vera, numa palestra no Senado Federal. Nós colocamos até essa tela aqui, ó. Está aqui na cartilha, em uma das páginas. A tela do TCU. Olha o que ele falou. No período de 2000 a 2017, que ele apresentou isso aqui nessa época, no início de 2018, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso de fonte da dívida. Nenhuma. Então, Vera, nós temos uma dívida hoje, você perguntou quanto é. A dívida interna, que é a dívida em reais, em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, ela já ultrapassa 8 trilhões de reais. 8 trilhões, a dívida interna. E a dívida externa, bruta, tá até aqui também, viu? Tem o gráfico das duas aqui. A bruta é a informada pelo Banco Central, que envolve todo o compromisso externo, inclusive das empresas públicas, dos estados e municípios. Então, essa dívida externa bruta, ela já está em quase 600 bilhões de reais. Eu estou mostrando, assim, não vai dar para vocês verem muito bem, mas como eu falei, quem quiser baixar o PDF dessa cartilha, está lá. Tem até um bannerzinho lá em destaque no site. Tá? Nova cartilha da Auditoria Cidadã. Então, aqui, ó, a externa e a interna. Todas duas, o gráfico está lá. Então, olha o tamanho dessa dívida. Ela consome todo ano quase a metade do orçamento federal. E, como eu falei, está por trás de contrarreformas, privatizações, essa política insana de teto de gastos que amarra o investimento público. E por isso que a gente está aí batendo nessa tecla da auditoria, porque além da auditoria estar prevista na Constituição, ela é urgente, ela é super necessária. Por quê? Enquanto não for enfrentado esse tema, enquanto não for revelado, peraí, a dívida não está servindo para investimentos, ela está servindo para quê? Essa pergunta tem que ser respondida para o povo brasileiro, que está pagando tão caro, está fazendo tanto sacrifício para pagar essa dívida. Agora, a outra parte da pergunta que você colocou, quais os bancos? Porque a gente sabe que essa dívida é um esquema financeiro. Quais os bancos que se beneficiam? Vera, por incrível que pareça, os detentores dos títulos da dívida no Brasil são sigilosos. Essa informação, ela é sigilosa no Brasil. O Tesouro Nacional divulga apenas os setores econômicos que detêm os títulos da dívida. Mesmo assim, ele omite a quarta parte da dívida interna que ele entrega para o Banco Central e que o Banco Central entrega para os bancos para remunerar a sobra de caixa deles, a Bolsa Banqueiro. Esse 1/4 de dívida doada para o Banco Central para ele beneficiar os bancos, o Tesouro não coloca nessa estatística. Então, a gente repassa o gráfico com os dados oficiais corretos
e divulga. Quase a metade da dívida pública está na mão dos bancos, em geral, tá? O único dado específico que a gente tem sobre os bancos, Vera, é o nome dos dealers. Olha só, o dealer é assim que está no site do Tesouro Nacional, viu, gente? Em inglês, dealer. O que é dealer? No jogo de pôquer, é quem manda no jogo, é aquele que dá as cartas. E no jogo da dívida, é também quem manda no jogo, dá as cartas. Por quê? Qual é o papel dos dealers? Eles são as instituições privilegiadas que compram os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional em primeira mão. Então, quando alguém acha que está comprando um título lá no Tesouro Direto, não está comprando em primeira mão, não. Quem está aqui nos escutando pode tentar entrar aí no site do Tesouro Nacional e comprar um título público lá. Necessariamente você vai ter que escolher uma corretora. E vai ter que pagar uma taxa para a B3 e vai ter um custo ali para comprar aquele título. Os dealers não. Os dealers compram na boca ali, imediatamente após o lançamento, eles têm direito de comprar esses títulos. Esses dealers são 12 bancos ou corretoras que de 6 em 6 meses sai uma portaria do Tesouro nomeando esses privilegiados, sabe? Então, atualmente, eu até pesquisei hoje para te falar, atualmente são esses 12 dealers privilegiados são o Bradesco, o BTG Pactual, o Banco do Brasil, JP Morgan, Santander, o Bank of America. Então, olha só, a dívida interna brasileira, Vera, ela pode ser comprada em primeira mão pelo Santander, que é um banco estrangeiro, pelo Bank of America, tem uma outra que pelo Goldman Sachs, está aqui também, pelo Spreadmax. Olha só, um nome estrangeiro aqui no meio, a gente nem sabe o que é Spreadmax, sabe? Então, assim, olha, essa auditoria tem que acontecer, Vera, porque é muito desrespeito para com o povo brasileiro, tá? A dívida é o câncer da economia brasileira. Ainda mais com esses juros abusivos praticados no Brasil, né? Ontem nós fizemos o lançamento de 2 frentes parlamentares lá na Câmara. Foi um sucesso. É a frente parlamentar pelo limite dos juros em lei. Temos que ter limite de juro em lei. E pela auditoria integral da dívida com participação social. Tá? Então é isso, Vera. Para começar, assim, acho que a principal ideia que eu queria deixar aqui é que a dívida está gigante, uma dívida sem contrapartida em investimentos, de acordo com informações do próprio TCU, né? E tudo sigiloso. Como assim? Como é que um gasto público, o maior gasto público, que leva metade do orçamento, que está por trás das reformas, das privatizações, do teto, como é que um gasto desse pode ficar sigiloso? Então, a gente tem a obrigação de exigir essa auditoria.